Boa tarde, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Querido, minha vontade era poder sair daqui e abraçar todo mundo, mas eu não posso, então vocês podem ficar em pé e abraçar um ao outro e cumprimentar com a paz do Senhor. Então abrace o irmão que está do seu lado, cumprimente, se não conhece já pergunta o nome, já dê um aperto de mão, tem casal ali até dando um beijinho. Deus abençoe cada um de vocês. Há momentos na vida que nós precisamos fazer como Davi fez. No meio do caos, da circunstância difícil, ele olhando aquilo, ele olhou para dentro de si, né, Viviane? Olhou para dentro de si e disse assim: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Às vezes nós estamos com tantos problemas, tantas circunstâncias, e as coisas desfavoráveis do dia a dia nos impedem de dar uma ordem para a nossa própria alma. Mas nessa noite quero convidar você a dar essa ordem à sua alma e começar a cantar, dizendo: canta, ó minha alma, canta ao Senhor. Amém? Ele é digno, igreja. Amém? Ele é digno. Então vamos cantar ao Senhor.
Lá fora, podemos até ver pessoas celebrando, com os pés, com um samba, com uma ginga diferente. Mas eles não podem celebrar com a alma, porque a nossa alma tem um dono. E quando nós cantamos para Ele, nós temos 1000 motivos para celebrar. Não é um motivo, não é uma festa, um feriado. Nós temos 1000 motivos para celebrar. A nossa alegria, ninguém pode tirar. E a nossa alegria não está apenas na ponta dos pés, não está apenas nas mãos, não está apenas na nossa mente, na nossa língua. Nossa alegria, ela é completa. Ela vai na alma, no espírito, nas mãos, nos pés. Tudo que é nosso louva ao Senhor. A nossa alegria ninguém pode tirar. Por isso você tem 1000 motivos para agradecer ao Senhor. Se você tem um espírito ingrato, você não vai encontrar nenhum motivo. Mas não é um motivo que você não tem. Deus te deu motivos. Você está vivo? Você tem motivo. Então agradeça ao Senhor. Levante suas mãos, igreja. Nós temos motivos para render graça, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Senhor, receba a honra, receba a glória, receba o louvor, receba as súplicas, o clamor, o coração, o espírito. Ó Deus, as profundezas das palavras que nós não conseguimos expressar com os lábios, mas que já estão escritas lá nas tábuas profundas do nosso ser. Nós não conseguimos imprimir, mas o Senhor sabe toda a intenção. Bendize, ó minha alma, não se esqueça de quem é que faz todas as obras do Senhor na nossa vida. Bendiga, ó minha alma, e não se esqueça de que o Senhor é Deus que não nos deixa faltar nem o pão, nem a água, nem a roupa, nem o ar que nós respiramos. Por isso nós não vamos esquecer de que todas as tuas obras, ó Deus de Israel, o Senhor mesmo faz por nós. O Senhor mesmo tem nos dado do teu sopro de vida. Por isso nós temos razões para te agradecer, para te louvar e bendizer o teu santo nome. Por isso, receba nessa noite a nossa adoração e fique aqui, Senhor, presente no meio de nós. E enquanto nós falarmos do teu nome, enquanto nós cantarmos ao Senhor, nós te convidamos a abrir as tuas asas sobre este povo que te chama de nome, ó Deus, de nome de Senhor dos exércitos, Jeová Jiré, Deus proverá todas as coisas. Por isso, Senhor, enquanto nós louvamos o teu nome, passeia no meio de nós, trazendo cura, restauração, força, poder e autoridade que vem dos céus. Nós te adoramos, não apenas com palavras, nós te adoramos com o nosso coração. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém, aleluias. Uma salva de palmas ao Senhor, aleluias. Podem assentar-se, queridos. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações e envolva-se. Tempo a sós com o filho. O pai que verdadeiramente ama seu filho sabe que mais importante que pagar uma escola particular de projeção é investir na vida espiritual de seu filho. Com bases espirituais firmes, ele será um homem ou mulher de caráter. Artigo em falta ultimamente. Um filho de caráter será bem-sucedido em qualquer lugar que estiver. Isso não acontece de uma hora para outra. É preciso um trabalho diário, contínuo, combinando afetividade e palavra de Deus.
Todas as situações da vida são possibilidades para ensinar as crianças, mas como os pais não têm tempo necessário para isso, sugerimos 1 hora por semana em particular com cada um dos filhos. Faça isso e será um pai discipulador. Nenhum presente vai produzir sentimentos de gratidão por toda a vida, como momentos onde os olhos do pai não são desviados para outra coisa, senão o desejo de encontrar os olhos do filho. Seja inesquecível, seja um pai discipulador. As férias escolares estão acabando e a rotina começa a voltar. O Mini esperou as férias passarem para retornar a algumas atividades. Uma delas é o ensaio das coreografias. Cremos que o culto é uma expressão humana e que leva em conta as experiências culturais. Por isso, a dança faz parte das nossas diversas formas de adorar e louvar a Deus. Os ensaios vão retornar no dia 17 de fevereiro, quarta-feira, às 19h30, e a recepção de todos será no 2º andar, para depois serem encaminhados às salas. Grupo Fraldinhas, 0 a 2 anos. Grupo Dente de Leite, 3 a 4 anos. Grupo Kings Baby, 5 e 6 anos. Grupo Kings Little, 7 e 8 anos. Grupo Kings Junior, 9 a 12 anos. Você vai deixar seu filho de fora? Muitas vezes pensamos que somente os adultos é que têm condição de ensinar, liderar e evangelizar, e que crianças ou pré-adolescentes apenas exercem essas atividades de forma lúdica. O Mini não acredita nisso. Existem várias células em nossa igreja nas quais os líderes são pré-adolescentes e eles exercem com qualidade e com responsabilidade. Um deles é o João Hélio, que foi na casa dos vizinhos pedindo cadeiras e depois foi em busca de crianças e pré-adolescentes para sua célula. Esses líderes pré-adolescentes precisam de capacitação para melhorarem sua liderança. Por isso, o Mini iniciará a escola do Mini Discípulo no dia 16 de fevereiro, às 19h30, na terça-feira, durante o Tadel. A primeira turma será do curso Fundamentos e destina-se a líderes e líderes em treinamentos de células de pré-adolescentes. Se você quer que seu filho seja bem-sucedido na liderança de célula e que agrade o coração de Deus, incentive-o a participar. Se você ainda não é batizado, queremos encorajá-lo a participar dessa grande bênção e festa espiritual. Fale com seu líder de célula ou com nossa equipe de integração ali no balcão, no hall de entrada. E você que já terminou as lições do curso de batismo ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Ser membro da Primeira Batista não é simplesmente fazer parte de uma igreja ou comunidade, ou ainda participar dos cultos ou células. Ser membro da Primeira Batista é muito mais que isso. É fazer parte de uma história construída ao longo de 99 anos e continuar construindo essa história com a gente. É fazer parte do corpo de Cristo. É ser apaixonado por Deus e por pessoas. Se você entendeu isso e tem frequentado regularmente nossas reuniões e ainda não é membro de nossa igreja, mas deseja ser, venha fazer parte de nossa família. Por favor, passe no balcão, ali no hall e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato. Se preferir, ligue no nosso telefone. Nos dias 18 a 20 de abril, Campo Grande receberá a Conferência da Família, com a participação do pastor Eibe Uber, pastor Cláudio Duarte, Luciano e Kelly Subirá, Heloísa Rosa, Davi Sasser e outros. Ingressos e mais informações pelo site igrejafonteviva.com ou pelo telefone 9173-1000. Atenção! As vigílias de oração às sextas-feiras retornam no dia 19 de fevereiro, às 22h30. Na busca por santidade e avivamento, busquemos mais a Deus. Atenção! Nessa terça-feira, dia 9, não haverá Tadel por conta do feriado. Retornamos normalmente no dia 16 de fevereiro, às 19h30. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site. Continue buscando a santidade e o avivamento que vem do Senhor. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Graça e paz, irmãos. Bom estar mais uma vez aqui, né? Família é assim, de vez em quando, principalmente domingo. Aliás, dia de família é domingo, né? Almoço de família é uma delícia. Muito bem, mas hoje nós estamos aqui, não é para um almoço, mas é para um jantar em família. Vamos comer da palavra daqui a pouquinho, né? E vamos agora saber o que as crianças vão comer lá em cima. Comer da palavra, a história das crianças. Porque eles vão aprender hoje uma história linda sobre Abraão. Abraão
é o chamado de o amigo de Deus, e também ele é chamado de o pai da fé. Ele é o pai da fé porque ele é a pessoa que mais caracterizou a fé, o início da utilização da fé. Ele que começa de uma forma bem característica, pontual, um relacionamento com Deus. E de Abraão vem uma descendência inteira. E quando Deus conversa com Abraão, ele diz que vai abençoá-lo, que ele vai ter uma descendência muito grande. E em determinado momento Deus fala assim: agora você vai sair da tua casa e da tua parentela com toda a sua família para um lugar que eu vou te mostrar. E eu fiquei pensando, né? Já li muitas vezes essa história, já ouvi, enfim, mas ultimamente fiquei pensando, eu falei assim: puxa, quantos pais poderiam chegar em casa e dizer para a esposa isso? Meu bem, Deus falou que a gente precisa sair dessa casa e ir para um lugar que eu não sei, Ele não me falou, mas a gente tem que largar tudo aqui. O que a sua esposa diria? Você está doido. Vai sozinho. Não é? E os filhos? Ah, eu não vou, com a minha escola. Não é verdade? Mas Abraão, ele era um homem diferente. A cultura, é claro, ajudava, mas com certeza as mulheres naquela época também falavam, né? E ele sai daquele lugar e ele começa a caminhar e Deus vai dirigindo sem ele saber para onde ele deveria ir. Abraão foi abençoado com uma grande descendência, isso foi promessa do Senhor. E a gente aprendeu que de Abraão nascem as 3 maiores religiões do mundo: o islamismo, judaísmo e cristianismo. As 2 primeiras, de uma vem o filho que era legítimo, que ele teve, Isaac, dali nasce o judaísmo e todos os judeus. E ele teve um filho que foi com a serva da mulher dele. A mulher era estéril, não podia ter filhos, e aí ela pegou e cedeu gentilmente a sua empregada para o marido. E aí teve um filho que foi uma dor de cabeça, porque filho fora do casamento, Deus tem feito milagres, né? Mas com certeza tem alguns, e às vezes por muito tempo, então, foi o que aconteceu com Abraão. Ele já sabe o que é isso, né? Ele ficou sabendo. E a Sara fez isso não foi da vontade de Deus. Ela fez isso porque era um costume dos povos em volta. Toda vez que a gente faz o que os povos em volta fazem, a gente entra bem. Então, cada homem com a sua esposa. Mas Abraão, ele era um homem que amava a Deus. Ele errou, mas ele consertou. Ele foi um homem que andava com Deus. E aí as crianças vão aprender sobre isso. Um homem que agia pela fé. Quem tem coragem de ser como Abraão? Isso é bom para a gente pensar, não é? Nós vamos ficar em pé. Enquanto vocês levantam, quero explicar uma coisa muito importante. A partir de hoje, as crianças de 7 a 9 anos não vão ficar no 2º andar. Elas foram colocadas no 4º andar. Então, 7 a 9 anos no 4º andar. Por quê? As salas estavam hiper lotadas e a gente estava já achando que poderia dar um problema de segurança. Se tivesse que correr os últimos lá, não iam conseguir. Teve um dia que os facilitadores ficaram no corredor. Não dava para entrar na sala. Dá para aguentar um negócio desse? Não dá, né? Então, eles foram para o 4º andar. Então, você que tem filho de 0 a 6 anos, no 2º andar, no 4º andar, 7 a 9, e no 1º, 10 a 13. Se você tiver um em cada idade, sinto muito por vocês. E na hora que a gente for chamar as crianças aqui, quem for pré-adolescente, a tia Tati vai estar com a equipe dela ali na porta, já pode sair, nem precisa vir aqui à frente. Vamos ler o versículo hoje? E você será uma bênção para os outros. Gênesis 12, 2d. Deus me chama. Vamos orar? Pai, nós te amamos pela tua palavra que nos chama a atenção
cada vez que a gente lê, cada vez que a gente ouve, a gente aprende algo novo, é inesgotável. E a gente pode aplicar na nossa vida, é uma advertência para nós não olharmos os povos em volta, para nós olharmos a Tua palavra, para vivermos pela fé, para obedecermos o Senhor à risca, e o Senhor vai abençoar quem vive pela fé, assim como o Senhor fez com Abraão. Milhares e milhares de anos depois dele ter vivido e morrido, nós estamos aqui contando a história dele, porque ele foi um homem que não temeu, agiu pela fé e se tornou um homem importante até para os dias de hoje. Obrigada pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja enchendo o coração dos nossos facilitadores de amor, do Espírito Santo, para entregar essa mensagem, e que as crianças e os pré-adolescentes já subam com seu coração aberto para receber essa mensagem tão especial. Nós precisamos do Senhor, Pai, porque nós queremos que lá, com as crianças e pré-adolescentes, nós queremos que aconteça um culto verdadeiro, um culto de crianças. Ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças então, animadas pelo jeito. São muitas crianças, viu? É muita gente. Amados, podem se assentar. Glória a Deus pela equipe do Mini, pela vida da tia Vasti e de sua equipe, que são realmente uma bênção. Nós queremos apenas enfatizar que nesta terça-feira, devido ao feriado, nós não teremos o Tadel. Tadel é treinamento avançado de líderes que acontecem todas as semanas, às terças-feiras aqui na igreja. Mas nessa terça, devido ao feriado, nós não teremos. Dia 19 de fevereiro começam as vigílias, e será um momento também de grande bênção na vida da igreja, e nós queremos convidar todos os irmãos para poderem vir a este momento de vigília, e nós queremos mais uma vez consagrar a Deus as equipes de louvor, a equipe pastoral, os ministérios, tudo que vamos fazer nesse ano. Mais uma vez nós queremos consagrar ao Senhor na abertura da vigília. Amém, igreja? Amém? Amém. Bom, a nossa igreja é uma igreja muito linda, porque sempre tem pessoas bonitas vindo até nós. São os nossos amados convidados. Como nós estamos num período prolongado aí de feriado, muitos de Campo Grande vão para outros lugares. E muitas pessoas do interior vêm para Campo Grande. E um vizinho sempre chama os demais para virem à igreja. Então, se você está aqui nessa noite e é um convidado nosso, nós queremos te dar um abraço, cumprimentar você, saber o seu nome, mas para isso a gente precisa identificá-lo. Se você é um convidado nosso, por favor, fique em pé, sem vergonha, tá, gente? Não precisa ter vergonha não, isso, fique em pé. Ali, a igreja vai te cumprimentar, lá também, Deus abençoe. Fica aí, olha, muita gente, amados. Ali também, Deus abençoe vocês. Olha lá a igreja, ó, vamos cumprimentar. Ali no fundo também, dessa ala não tem ninguém de visitante, de convidado? Ninguém. Você que nos assiste pela internet também, Deus possa te abençoar poderosamente. Vindo para Campo Grande, aqui é rua 13 de maio, 2647. Seja muito bem-vindo, e o mesmo mover que está aqui nessa igreja também vai te alcançar aí pela TV. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, nós vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos e a nossa oferta. Mas eu quero fazer uma ilustração para vocês, que eu gosto de história, né? Como pedagogo, eu gosto de contar historinha. Então vamos contar a historinha. Existe uma história que diz que um pai pegou certa vez o seu filho, que lhe fez uma pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai,
levou ele para fora e disse assim: filho, você está vendo aquele avião? O filho olhou e falou assim: é tão pequeno aquele avião, não dá nem para ver direito. O pai pegou o filho, levou-o ao aeroporto e disse: filho, você está vendo este avião? Uau, pai, esse avião é enorme, é muito grande. Daí o pai disse: filho, aí está uma excelente resposta. É muito grande. Assim é com Deus. Deus, se você colocá-lo longe, a distância vai colocá-lo como pequeno. Se você quer ver Deus em sua totalidade, traga Ele para perto de você. Traga Ele tão grande dentro de você, que você vai ver o tão poderoso Ele pode ser na tua vida. Nós estamos vivendo um período no Brasil, na economia, onde todos estão assustados com a questão da crise. Dízimo é fidelidade ao Senhor. Dízimo é trazer Deus para perto de você e falar: eu sei que Ele é grande, porque eu caminho com Ele e nada vai tirar a minha fidelidade e a fidelidade dEle na minha vida. Quando eu aplico a minha fé e eu trago Deus para bem perto, Ele é tão grande que não vai me deixar faltar nada. E aí você devolve com um sorriso no rosto, com alegria no coração, aquilo que pertence ao Senhor. Não olhe de longe, Ele está perto. Amém? Enquanto isso, vamos cantar ao Senhor.
experimentado esse Deus grande, diga glória a Deus. Amém, pode assentar-se. Nós teremos no próximo final de semana o seminário Veredas Antigas. E eu creio que devido às férias e ao feriado emendado do carnaval, muitas pessoas acabando não fazendo a inscrição. Então no site, a nossa produção, se for possível, coloca aí para nós. No site você consegue fazer a inscrição do seminário Veredas Antigas. Alguns chamam o seminário de cura interior. Por quê? Porque são princípios da palavra de Deus que nos ensinam que há momentos-chave na nossa vida que determinam uma caminhada de uma vida inteira. Por exemplo, uma criança que não recebe o apoio do seu pai, que não recebe palavra de encorajamento, pelo contrário, às vezes recebe palavra de maldição, ela com certeza estará refém de sentimentos emocionais, de sentimentos psicológicos, mas além disso, Satanás se aproveita, porque Satanás não veio brincar. Às vezes nós brincamos de ser crentes, brincamos de ser discípulos, mas o diabo não brinca de ser diabo, ele trabalha sério. E muitas das dificuldades e problemas que pessoas levam a vida inteira estão lá no seu passado. No seminário, vários exemplos são citados, testemunhos são dados de pessoas que estavam amarradas num determinado ponto da sua história. O seminário Veredas Antigas resgata princípios de bênção familiar. Muitos homens barbados saíram do seminário e na hora já marcaram viagem, saíram imediatamente em viagem para buscar o perdão de um pai num outro estado. Verdadeiras restaurações familiares têm acontecido em decorrência disso. São muitos, a gente, se fosse contar aqui, a gente ia tomar muito tempo. São muitos os testemunhos de bênção, pessoas que tiveram nesse último ano uma reviravolta total na vida, 14, 15, 16, 18, 20 anos transformados pela ação de Deus num seminário. Então é muito importante, eu queria dizer a você, que você pode fazer a sua inscrição pelo site da igreja, ou pode, saindo aqui do culto, ir até o balcão e dizer, olha, eu quero fazer o seminário Veredas Antigas. Eu fiz já 4 vezes e meia, eu digo assim, porque eu não pude participar até o final, e eu acho que eu tenho coisa para curar ainda, eu tenho coisa para tratar ainda, né? Deus está trabalhando comigo, mas eu queria dizer, não perca a oportunidade. E quando você tem na sua família alguém novo convertido, é muito importante, sabe por quê? O novo convertido, ele está no início da sua caminhada cristã, está aberto para tudo que Deus tem para ele, é um momento ideal. E mesmo pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, mas sabem que a vida está travada, sabem que a vida é esquisita, é troncha, é torta, então presenteie. Você pode pagar, não é, o seminário, presentear e vir junto como intercessor. Essa é uma ação, irmãos, estratégica. Orar, jejuar, buscar a Deus em favor de uma pessoa e investir financeiramente e durante o evento ficar lá em plantão de oração, na torre de vigia, porque Deus tem abençoado tantas pessoas e há alguém perto de você precisando do seu amor, do seu encorajamento e desse lindo investimento. Então, no próximo final de semana, então, você tem que correr para fazer a sua inscrição. Ok, nós vamos participar da ceia do Senhor e vamos fazer da seguinte maneira, para facilitar o trabalho dos nossos irmãos que servem o pão e o vinho, nós vamos adorar a Deus ficando todos em pé. Quando a pessoa que for servir você chegar com o cálice e com o pão, você pega e uma vez que você tomou os alimentos, você se assenta, porque assim ele não vai precisar ficar, eu não vou precisar ficar assim, quem não recebeu, levanta a mão, fica em pé. Não, por quê? Se todos que receberam estiverem assentados, quem ficar em pé está aguardando. Ou, se você não vai participar, fique em pé até o momento em que as pessoas ao seu redor se assentem. E aí você também se assenta, não precisa ficar sentado o tempo todo. Quem é que participa da ceia? É a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é a ceia da Igreja Batista. A ceia não ouvi você, a ceia é do Senhor. Então os que são do Senhor devem participar da ceia. Quem recebeu o Senhor Jesus como Salvador e
a partir daí desenvolveu um relacionamento com Ele, passou pelo batismo, porque o batismo é a identificação do novo convertido com o Senhor. Não há razão pela qual alguém venha para a mesa do Senhor participar quando não deu testemunho desse senhorio na sua vida. Se você está em processo, se preparando para o batismo, aguenta só um pouquinho, esse dia vai chegar e vai ser uma grande festa, uma grande celebração. Mas não tem razão para alguém dizer, olha, eu quero Cristo sim, mas batismo não, Cristo sim, mas igreja não. Então, se você tem essa facilidade de dizer sim e não, então a mesa não está liberada para você. Por quê? Porque você não fez uma decisão total, global, dizendo, Jesus é o Senhor e Ele manda. Enquanto você repartir, dizendo, olha, Ele tem a mim porque Ele me salvou, perdoou, ganhei uma apólice de seguro contra o inferno, e é só, ponto final. É muito estranha essa atitude. É alguém que quer namorar, quer novar, mas fala assim, mas nunca conte com casamento. É assim. Quem diz isso para o Senhor está dizendo, eu ganho salvação, é muito bom, o Senhor me protege, me dá pão de cada dia, me cura, cuida das minhas necessidades, mas esse negócio de compromisso, não. Então, a mesa é para os filhos, para aqueles que receberam o presente do Pai e têm prazer na presença do Pai, na obediência ao Papai. Aqueles que me amam, diz o Senhor, são aqueles que guardam os meus mandamentos. Ele mandou crer e ser batizado. É uma questão de obediência. Nós vamos então ficar em pé agora e vamos cantar e louvar o Senhor. Pode ficar em pé. Você que é membro de uma outra igreja evangélica, seja bem-vindo para participar da ceia do Senhor conosco. Qualquer pessoa que passou pela decisão por Cristo, deu a sua pública profissão de fé, aceitou o convite do batismo, é membro de uma igreja, está em plena comunhão com o Senhor e com a sua igreja, fique à vontade, participe conosco da ceia do Senhor. Louvemos então o Pai. Sua própria vida.
Quem recebeu já pode assentar. Aleluias. Glória a Deus. Foi o sangue de Jesus que fez de nós pessoas que estavam perdidas, com o nome no livro de chamada do inferno, caminhando para lá. Mas Ele, porque nos amou tanto, deu a sua vida em nosso lugar, e na morte dele nós ganhamos a vida. Se algum irmão tem intolerância à lactose, a Edmara está aqui, isso, então se você não pode comer pão normal, tem intolerância à lactose, então você pode sinalizar, a Edmara está ali, ela então vai servir você. Tem alguém com essa dificuldade? Já pegaram? Ok. Então, produção, para os próximos cultos, eu falei com a Edmara também, vamos deixar sempre aqui, próximo do batistério, alguém com a bandeja, com o pão sem lactose, para facilitar. E nós anunciamos no telão, facilita para as pessoas. Se alguém chegou agora e vai participar da ceia do Senhor, sinalize então para os nossos diáconos. Obrigado. A palavra do Senhor nos diz, na primeira carta do apóstolo São Paulo, à igreja que estava em Corinto, o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. A ceia é um ato memorial. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se então cada um a si mesmo, e coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, já morreram, porque ignoraram esse princípio. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Mas, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. É o princípio de examinar o coração. Há alguns cristãos que desenvolveram um hábito equivocado, antibíblico, pecaminoso, de olhar para si, verificar: olha, estou magoado, estou ressentido, estou em pecado, então é melhor eu não participar. Erro.
erro. O texto diz: examine-se a si mesmo e então participe. O que quer dizer? Que você examina, localiza no seu coração o seu pecado e acerta com Deus. Porque quem não faz isso, prefere ficar com o pecado. Tenho problema, mágoa, ressentimento, pecado, mas não vou acertar não. Fico fora da mesa. Estou dizendo, prefiro o meu pecado do que a comunhão com o meu Pai. Então, o convite é para mudança de vida. A ceia do Senhor sempre é uma grande oportunidade de guinar, de mudar, de dar 180 graus e ir para a presença do Senhor. É assim que nós entendemos na palavra do Senhor. Fique em pé. É um ato memorial, e esse pedaço de pão representa o corpo do Senhor, que foi ferido por nossa culpa. Você se lembra que aquela coroa de espinhos foi colocada sobre a fronte do Salvador? Você se lembra que ele levou muitas chibatadas, sangrou? Você se lembra que aquela lança o traspassou no seu lado? O corpo do Salvador foi ferido por minha causa e por sua causa. Por quê? Porque no Antigo Testamento havia um cordeiro que morria, mas agora o Salvador é o Cordeiro de Deus. Então o sofrimento que era imposto àquela pequena criatura agora é imposto ao Salvador por amor de nós. Ele ainda não morreu, está falando que em poucas horas, logo logo, ele estará morrendo em nosso lugar, e que nós devemos fazer isso lembrando dele e do sacrifício dele, mas lembrando da volta dele, até que ele volte. Aleluias. Então isso nos lança para o passado, para o presente na comunhão e para o futuro, porque o Senhor vai voltar. Aleluias. Você que está aguardando o Salvador, você que foi perdoado, você que está sendo transformado dia a dia na imagem de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, e que está aguardando a volta do Senhor, diga: ora vem, Senhor Jesus, e participa agora do pão. Da mesma forma, o Senhor tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Isso era totalmente novo para os discípulos. Nós já conhecemos a história, lemos a Escritura, mas eles não. Eles estavam ali com Jesus, e alguns deles achavam que Jesus ia reinar naquele tempo, e o Senhor está dizendo: não, não é isso. Eu vou morrer para que se cumpra em mim a justiça de Deus. Eu sou o pecado, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado em nosso lugar, e na morte dele recebemos a vida. Morte expiatória, redentora de Jesus. Por isso ele dá o copo e diz: esse é o sangue da nova aliança. É uma nova aliança. A velha aliança foi boa, ensinou, mas depende agora daquele sacrifício perfeito de Jesus e o derramamento do seu sangue para cumprir a justiça de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Quando ele fez isso, nós nos tornamos a justiça de Deus. Diga aleluia. Participe. Muito obrigado, Pai, por esses mistérios que a gente custa a entender e a compreender com a profundidade que de fato eles têm. Obrigado porque o Senhor nos amou. Ninguém te amou mais do que o Senhor o amou. Obrigado porque a tua graça, a tua misericórdia repousam sobre as nossas vidas e nos confere o título de filhos de Deus, recebidos pela adoção através de Jesus. E o Senhor fez nascer em nós, pelo Espírito, a semente incorruptível. Aleluia, louvado seja o teu nome. Celebramos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Quero convidar você para passar o cálice para a sua direita até a final da fileira. E depois, quando você tiver um tempo, leia no nosso boletim. Eu escrevi: o Senhor veio mais cedo hoje. Eu estou falando dessas coisas, da comunhão com o Senhor. Deus, na sua misericórdia, veio mais cedo na minha casa essa semana, e eu escrevi e quero compartilhar isso com você. Vamos continuar louvando o Senhor. Amém. Glória a Deus. Os amados podem se assentar. Nós vamos agora ter um momento de reflexão. Eu convido vocês a se concentrarem numa palavra que Deus tem para cada um de nós. O pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais, ele deu uma palavra para o Brasil que o Senhor colocou no coração dele. Nós estamos claramente passando por um tempo de juízo no Brasil. A derrocata de nossa economia, a violência crescente, as catástrofes naturais sem precedentes, as pragas manifestadas por epidemias e doenças que há pouco tempo nem se conhecia, e tantas outras realidades que afetam tragicamente a vida dos brasileiros hoje, não são apenas uma infeliz coincidência. Deus está açoitando uma nação que não reconheceu o tempo de sua visitação e desprezou a graça que lhe tem sido oferecida. Que o Espírito foi derramado sobre o Brasil, ninguém pode negar. Nas últimas décadas vimos muitas manifestações do seu agir, produzindo movimentos sobrenaturais e abrindo portas amplas à pregação do Evangelho. Profetas e mais profetas se levantaram aqui e vieram de outras nações para soprar fôlego de vida sobre nossa nação. E o que fizemos, porém, com tudo isso? O Brasil, dos 40 milhões de evangélicos de hoje, é mais podre e mais corrupto do que o de ontem, que tinha menos crentes.
Estamos vendo as entranhas da nossa classe política e empresarial sendo expostas com sua vergonha pela justiça. Mas isso é só uma tênue amostra do que, de fato, é a ética e a moral do nosso povo. Sim, do nosso povo. Pois a desonestidade indecente não é marca apenas dos políticos, mas de grande parte de nossa população, incluindo pobres e ricos, cultos e indoutos, descrentes e evangélicos. Infelizmente, professar a fé em Jesus não denota mais o compromisso de andar como ele andou. Eu gostaria de dizer outra coisa, mas minha percepção profética não permite. Nossos próximos anos não serão fáceis. De uma forma geral, as coisas vão piorar. Não falo apenas da economia, pois para isso não é necessário ser profeta, mas de tragédias que abalarão as estruturas da nossa nação. Guardem o que eu estou dizendo. Povos de outras línguas comerão o nosso pão e rirão do nosso luto. Falo em nome do Senhor. Uma leitura de Jeremias 5 pode nos ajudar a enxergar o Brasil de hoje como Deus enxerga. Recebi esse texto de uma jovem durante um tempo de oração e entendi perfeitamente o recado de Deus. Sua vara fustigará os nossos lombos. Até quando? Até que sejamos quebrantados como nação. Historicamente, quando Deus envia juízo, Ele encontra um remanescente que o busque, que aplaque a sua ira. Que façamos parte disso. Permanecer fiéis não nos livrará completamente das dores da disciplina, mas nos dará a força que precisamos para resistir e a oportunidade para sermos testemunha e voz profética no meio do caos. Temos que nos arrepender. O altar tem sido profanado nessa nação e a oferta do Senhor desprezada. Se é verdade que milhões e milhões lotam os templos, é verdade também que uma grande parte aí está servindo a Mamon, cultivando sua velha ganância, buscando o brilho da prata. Só que agora, em nome de Jesus, pior, isso inclui uma parte considerável da classe pastoral. Temos que nos arrepender da feitiçaria, não somente daquela que é feita nos terreiros e encruzilhadas, mas da que é praticada nos altares evangélicos. Chega a ser absurda a supersticiosidade e o sincretismo maligno fomentado por uma legião enorme de falsos mestres e falsos profetas que se multiplicam como ratos. A venda de objetos e rituais com supostos poderes miraculosos mistura o comércio com o negócio, com o engodo na casa de Deus. Outro dia, assisti um vídeo em que pastores de uma das maiores denominações do Brasil desciam a uma mina de ouro para buscar a água da prosperidade, para ser distribuída ou vendida aos fiéis que certamente, ávidos pelo apelo das riquezas mundanas, nem se dariam ao trabalho de julgar o desvio teológico e de perceber o ridículo a que seriam induzidos. Uma liderança cristã que ilude seu povo com águas da prosperidade, rosas sagradas e lascas da cruz, não é melhor que os pais de santo que fazem o mesmo em seus terrenos, em seus terreiros. Na verdade, é pior. E que diferença há entre um esotérico que confia no seu patuá e um crente que, ao invés de colocar sua fé em Jesus, recebe um amuleto gospel do seu pastor e o pendura em casa como fonte de proteção? Nenhuma. Temos que nos arrepender da idolatria, não só da que se pratica em procissões e templos consagrados a entidades mortas, supostos santos que têm boca, mas não podem falar. Há também idolatria às
personalidades humanas nas igrejas protestantes, com líderes e artistas sendo alçados pelo povo à categoria de semideuses, acima do bem e do mal. Muitos deles com um testemunho tão sujo que não mereciam admiração nem nos antros do mundo. Como Deus não visitaria com juízo uma nação que, tendo sido apresentada ao Evangelho, segue exposto sua imoralidade a céu aberto nos carnavais e marchas gays da vida? Nossos governos erotizam crianças em escolas públicas com materiais pornográficos, e nossas leis dizem bem-vindo ao homossexualismo e toda forma de perversão sexual. Mas será que esse espírito não está livre para atuar também nas casas das nossas famílias brasileiras e em muitos espaços da própria igreja? Pornografia, adultério, pedofilia, prostituição, pederastia não mancham também os altares? O que dizer dos pastores e personalidade gospel que estão no segundo ou terceiro casamento, sem argumentos bíblicos que lhes dessem tal direito? Ou dos que usam o seu feitiço travestido de unção para seduzir ovelhas aos matadouros da imoralidade? Não estou falando de uma nação ignorante. O Evangelho foi apresentado ao Brasil. Muitos do que afrontam a santidade de Deus ou estão na igreja ou passaram por ela e decidiram voltar ao chiqueiro do mundo. A maioria absoluta já, ao menos, ouviu a palavra ou teve oportunidade de fazê-lo e não quis. Portanto, somos indesculpáveis. Se Jesus proclamou juízo sobre a cidade onde viveu, dizendo: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje? Se ele chorou sobre Jerusalém, lamentando o fato de que seus filhos seriam entregues à espada, já que ela não reconheceu o tempo da sua visitação, por que seríamos nós poupados, tendo desdenhado tanto da verdade como nação? Obviamente, no meio de tudo isso há um povo fiel, um remanescente que teme ao Senhor e respeita a sua palavra, como nos dias de Elias, enquanto Israel era fustigado com a seca e a fome, 7.000 joelhos recusavam-se curvar-se diante de Baal. Como no cativeiro babilônico, Deus encontrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre outros, para manter a honra do altar. Há muitos crentes e igrejas hoje que, remando contra a maré, permanecem na verdade. Que nos esforcemos para fazer parte desses remanescentes, pois é dele que pode brotar de novo a misericórdia. Os próximos anos não serão fáceis, fiquem avisados disso. A vara de Deus sobre os lombos do Brasil já começou a arder e será pesada. Não é mero castigo, mas a disciplina de um pai que quer essa nação de volta. Ele é justo em fazê-lo, não questione. Apenas disponha-se a ser um argumento que aplaque a sua ira, a permanecer como uma testemunha fiel no meio das trevas, a chamar pessoas para viverem o verdadeiro evangelho, a interceder como legítimo sacerdote para que a justiça e a genuína fé cristã possam de fato voltar a prosperar. Não me entenda mal, eu lhe peço. Eu não sou irresponsável, unindo-me a Satanás para acusar a igreja. Eu sou parte dela, eu a amo, sinto vergonha dos seus pecados, porque eles são os meus também. Quero me unir ao Espírito e gemer por ela. Quero ser um argumento para que a esperança e a fé verdadeira, comprometida com a palavra, não se apaguem de vez nesta nação. Ao contrário, que se multipliquem até que possamos virar esse jogo e ver o Senhor recolhendo a vara da punição.
por favor, junte-se a mim nessa busca. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho. 2 Crônicas 7,14. Vamos ler juntos? E se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Amém, queridos. Mesmo como você está, vamos orar ao Senhor. É uma palavra profética, é algo que o Espírito Santo quer realmente nos despertar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Te adoramos, Te louvamos, ó Pai. Somos agradecidos pela salvação em Cristo. Somos agradecidos pelo perdão, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Somos agradecidos pelo Teu Espírito Santo que nos é dado, Senhor. Ó Deus, cremos e sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas, Pai, trememos e tememos diante do Senhor e da Sua palavra, porque sabemos que como igreja precisamos melhorar. Precisamos mais da Tua presença. Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto o Senhor está perto, a começar nas nossas vidas como líderes, pastores, igrejas, nação. Nós queremos verdadeiramente nos arrependermos, mas isto é impossível sem o mover do Teu Espírito. Por isso clamamos a Ti, Espírito Santo do Senhor, move sobre esta nação, move sobre a Tua igreja, move sobre os líderes, sobre os pastores. Senhor, nós queremos gemer com Teu Espírito Santo, queremos interceder juntamente com Teu Espírito Santo, para que esta terra não seja consumida, ó Deus, mas que o Senhor verdadeiramente possa, Pai, olhar para nós e ter misericórdia de nós, e ver o Teu povo se convertendo a Ti, voltando ao primeiro amor, às primeiras obras. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor envie um avivamento de santidade, de amor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo verdadeiramente gere em nós a personalidade, o caráter de Cristo. Queremos os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor para a nossa vida e para os nossos descendentes. Nós clamamos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tira-nos da morbidão, da insensibilidade espiritual, abre os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração. Queremos viver o melhor do Senhor nesta terra, queremos ser os remanescentes que Te buscam, queremos ser aqueles que se colocam na brecha por esta terra, para que o Senhor não venha destruí-la. Levanta-nos como atalaias, como intercessores, como o que a Tua palavra diz que nós somos, um povo santo, uma nação escolhida, para que possa anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Pai, fala conosco agora, continue falando conosco através da Tua palavra. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Tira agora todo o impedimento. Visita agora a nossa mente, o nosso coração, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, seja pela internet, pela televisão, que Teu Espírito Santo venha ministrá-la. O mesmo Espírito que a inspirou, que seja o mesmo Espírito que venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estava preparando a mensagem quando o Valdir mandou esse texto e veio confirmar. E é algo que o Espírito Santo está realmente movendo na igreja. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. É tempo de despertarmos. A Bíblia diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Precisamos ser despertos para uma vida mais íntima com Deus, para uma vida de oração, para um compromisso com a palavra do Senhor. Eu quero que você abra Apocalipse capítulo 3, versículo 13 a 22. Enquanto você está procurando, acessando, eu vou estar dizendo que o nosso maior perigo como igreja, o maior perigo que estamos enfrentando hoje, não é o Estado Islâmico, não são as pragas, as enfermidades, a dengue, a zika, a chikungunya,
não é a crise econômica, não é a corrupção, não é a destruição dos valores familiares. O maior perigo que estamos enfrentando como igreja nos últimos dias não são as perseguições, as heresias ou a apostasia. O maior perigo que vivemos não são as guerras ou as drogas. O maior perigo não é a política. Nosso maior perigo não é o mundo e nem o diabo. O nosso maior perigo nos dias de hoje, como igreja, é a frieza espiritual. É a ausência da presença de Deus. É a morbidão. É a secularização da igreja. É a dureza de coração. A falta de arrependimento, de quebrantamento e de santidade. Em Apocalipse 3, versículo 3 a 22, vamos ver o que Jesus fala acerca da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Diga-se: meu Deus, me dê ouvido espiritual para ouvir a tua voz. Amém? Precisamos, queridos, dar ouvido à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo falando a esta igreja, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Queridos, o Senhor Jesus conhece a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece as nossas obras, aquilo que fazemos e deixamos de fazer. Ele conhece até a motivação em que fazemos coisas boas, a motivação de virmos aqui na sua casa, a motivação de adorarmos. E Ele também diz contra um povo que o louva com seus lábios, mas o seu coração está longe dele. Que nós não sejamos este povo, amém, irmãos? Que nós possamos louvar o Senhor e o nosso coração esteja o adorando verdadeiramente. Mas ele diz para esta igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, e sei que não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que é morno? É a junção da água fria com a água quente, fica morna. Não é nem uma coisa nem outra. É como uma pessoa que está na igreja, mas talvez com o coração no mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. O morno. O morno é aquele cristão que até mesmo aceitou Jesus, porque é uma igreja, que conhece a Cristo, mas que não está vivendo a plenitude da vida abundante que Jesus quer. O morno, ele perde o discernimento espiritual. Ele pensa que está tudo bem. Não, a minha vida está tudo bem. Sou um crente como as outras pessoas. Vou à igreja, oferto, canto, faço até parte de algum ministério da igreja. O morno, ele tem uma consciência errada de si mesmo, mas ele acha que ele está certo. A igreja de Laodiceia achava que ela estava bem vestida, mas ela estava nua. Ela achava que estava enxergando, mas estava cega.
Ela achava que ela era rica, mas Jesus diz que ela era pobre, miserável, cega e nu. Qual é a visão que nós temos de nós mesmos? Nós precisamos pedir que o Espírito Santo realmente venha revelar como nós estamos vivendo, como nós estamos diante do Senhor, e que venhamos nesta noite dizer: Senhor, eu não quero ser como a igreja de Laodiceia, eu não quero ser uma igreja morna, eu não quero ser um cristão morno, eu quero ser um cristão fervoroso, cheio do Espírito Santo. Eu quero a plenitude do Senhor na minha vida, eu quero o poder do Espírito Santo para testemunhar do Senhor. Eu não quero me envergonhar do Senhor, eu não quero ter medo das pragas, das enfermidades, daquilo que tem acontecido na nossa nação, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Os discípulos, antes de serem batizados com o Espírito Santo, antes de receberem a promessa que está lá em Joel 2, que eles receberiam o poder do Espírito Santo, eles eram tímidos, medrosos, andavam com Jesus, ouviram, conheciam a palavra de Jesus, viram os milagres, e mesmo assim estavam temerosos, acovardados, com medo, não estavam preparados para dar a vida por amor a Cristo. Eu fico pensando, irmãos, Deus o livre, se o Estado Islâmico chega no Brasil e chega até nós, qual seria a nossa atitude diante de uma faca para nos degolar? Diante do álcool e do fogo para nos queimar? Até que ponto vai a nossa fidelidade a Cristo? Ou seguimos a Cristo apenas até o ponto que nos é conveniente? Para uns já é um sacrifício vir à igreja. Aí o pastor fala: ó, vem no Tadel, olha, você tem que discipular, você tem que liderar a célula. Ah, meu Deus, está ficando muito pesado, é um sacrifício. Tudo se torna sacrifício se você for fazer na força da carne, mas na força e no poder do Espírito Santo, Deus te capacita, e você vai viver aquilo que Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes, nunca parado, nunca limitado, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, o seu trabalho é vão em você, em si mesmo. Se a sua motivação ser apenas ser um líder, um supervisor, um coordenador, um membro da primeira igreja batista. Por isso Deus sonda não apenas as nossas obras, mas também a nossa motivação. E a motivação que Deus espera de mim e de você, de estar aqui na sua casa para adorar e louvá-lo, é o amor, amá-lo de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Eu não acho que eu tenha alcançado, como Paulo diz. Eu preciso muito do Espírito Santo operando e gerando em mim este amor. E eu creio que nós como igreja também. Jesus disse: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Eu sempre pensei que era aumentar a iniquidade do mundo, o amor da igreja esfriaria, mas não. Eu creio que o que Jesus estava dizendo é: por se aumentar a iniquidade dentro da igreja, o seu amor ia esfriar. Porque o que esfria a igreja não é as pestes, as enfermidades, as perseguições. Muito pelo contrário, as perseguições fazem com que a igreja busque mais o Senhor. O que esfria a igreja é a nossa iniquidade, é o nosso pecado. Por isso que a palavra de Deus diz: se o meu povo, não o povo do mundo, não o povo que não é de Deus, que ainda não o conhece, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, não as bênçãos, não aquilo que eu posso dar, mas buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está à procura de pessoas que se coloquem na brecha. Deus está à procura de alguém que se coloque na brecha para que Ele não venha destruir esta terra. Quem vai se colocar na brecha? Da intercessão, da oração, da vida consagrada com Deus. A igreja de Laodiceia então tinha uma visão errada de si mesmo. Eu entendo aqui, se ela pensa que ela era rica e Jesus disse que ela era pobre, miserável, o que Jesus diz que é uma pessoa pobre? Não é financeiramente falando, porque Jesus diz: se você quer ser rico no céu, não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. E depois, no mesmo capítulo, Jesus ensina
que se você der esmolas, ofertar e usar daquilo que você tem para abençoar as pessoas, você estará juntando tesouros no céu. Em Timóteo, a Bíblia diz: manda aos ricos deste mundo que não coloque a sua confiança nas incertezas das riquezas. Não coloque a sua confiança nas riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que enriqueçam em boas obras, sejam comunicáveis. Amém? Então o Senhor nos mostra como nós vamos ser ricos no reino dos céus. Aqui ele diz: olha, você acha que você está vestido, mas você está nu. Dizendo para a igreja: você está nua. Por quê? Porque aquela igreja não estava com as vestes nupciais. E aqueles que não estiverem com as vestes nupciais, Jesus disse, não vai poder entrar nas bodas do Cordeiro. As vestes nupciais são as vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Amém? Aquela igreja então, ela não estava se quebrantando, ela não estava se arrependendo, ela não estava se purificando, ela não estava se santificando, por isso ela estava nua, mas ela achava que estava vestida. Então que o Senhor revele a nossa nudez pelo Espírito Santo, que o Senhor nos revele naquilo que precisamos nos limpar, nos purificar. Lembra quando Isaías viu a glória de Deus, Isaías capítulo 6, quando ele contemplou a glória de Deus, ele não disse: oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não, ele diz: ai de mim, que sou pecador, e tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor da glória. Ai de mim. E aí um serafim foi, tirou com a tenaz uma brasa de fogo e tocou nos seus lábios, e ele foi purificado da sua iniquidade. Como nós precisamos ter esse encontro com o Senhor, como nós precisamos nos comparecer diante do Senhor quebrantados e dizer: Senhor, que o teu Espírito Santo gere em mim o arrependimento dos meus pecados. Porque vamos dizer a verdade, irmãos, há pecados que nós não conseguimos nos arrepender, há pecados que se tornam um vício, há pecados que Deus, como é que eu vou pedir perdão se eu sei que eu vou cometer de novo? Há pessoas dentro da igreja que são escravas do pecado, são sinceras, querem buscar a Deus, mas ainda não conseguiram se libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não é um conhecimento humano, não é um conhecimento da mente, não, eu conheço a Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida, não, mas é uma revelação do Espírito Santo da verdade. É o Espírito Santo que vai trazer a libertação, para que você não seja mais escravo do pecado, mas servo da justiça, que tem o fruto para a santificação. Nós podemos sim vencer qualquer pecado no poder e na unção do Espírito Santo. Se há algum pecado que você não consegue vencer, é simplesmente um sinal de que Deus quer te encher do Espírito Santo, para que você tenha uma vida santa, porque esse é o propósito do Senhor: sede santos porque eu sou santo. Sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Há muitas coisas que está escrito na palavra que é impossível nós vivermos sem o poder do Espírito Santo. Jesus disse: não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Quantas pessoas não conseguem perdoar um parente, um amigo, um conhecido, ou até um inimigo? Quantas pessoas carregam uma mágoa, trauma, não conseguem se libertar daquilo? Somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai trazer uma ministração na sua mente, no seu coração. Haverá uma transformação, uma renovação de vida. Amém? Como nós vamos amar a Deus, como nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, sem a manifestação do Espírito Santo? É impossível. Quando você entregou a tua vida para Jesus, quando você reconheceu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é o Senhor e Salvador, é aquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, você só tem esse pleno conhecimento do seu Espírito se o Pai te revelar.
Em João 6, Jesus diz: ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Como diz as Escrituras, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Quando nós vamos até Jesus, é porque ouvimos uma pregação ou lemos a palavra, mas o próprio Espírito Santo te revelou a Cristo. O próprio Espírito Santo te fez você reconhecer os seus pecados e te fez você reconhecer que você precisava entregar a sua vida para Jesus, aceitar a Cristo. Amém? Quando Jesus perguntou para os discípulos: quem que as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou, outro Elias, e um profeta. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque quem te revelou isso não foi a carne, não foi o sangue, não foi a sabedoria humana, mas foi o meu Pai que está no céu. O Espírito Santo nos revelou a Cristo como Senhor e Salvador, e Ele quer continuar falando, revelando muitas outras coisas, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Mas estamos tão ocupados com os nossos afazeres, estamos tão ocupados, que não estamos conseguindo ouvir o Espírito Santo falar à igreja. Jesus disse no Evangelho: quem tem ouvidos, ouça. Em Apocalipse ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Jesus disse: importa que eu vá, porque se eu não for, eu não poderei enviar o Espírito Santo, mas se eu for, eu enviarei, é a promessa do meu Pai. O Espírito Santo estará com vocês e estará em vocês. Ele não apenas vai revelar a verdade, mas ele vai operar dentro de vocês. Vocês serão templos do Espírito Santo. Por isso a vida do cristão é diferente da vida daquele que não é cristão. A vida daquele que entregou a vida para Jesus, que segue a Cristo, é diferente da vida de uma pessoa que não segue a Cristo, que não entregou a sua vida para Jesus. Ele pode até se dizer cristão, mas ele ainda não teve um encontro com Jesus através do Espírito Santo. E Jesus disse o que seria a atividade do Espírito Santo. Ele diz: olha, o Espírito Santo fará vocês lembrarem de tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo revelará coisas ainda maiores. O Espírito Santo dará poder a vocês para testemunhar. Em Timóteo, Paulo diz: Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia e de intrepidez. Em relação a Cristo, foi-nos concedido não somente a crer nele, mas também a padecer por ele. Precisamos do Espírito Santo para sermos verdadeiramente cristãos, para não sermos mornos, para não sermos frios, para não termos uma vida medíocre e termos o risco de ouvir Jesus dizendo: vomitar-te-ei da minha boca. É muito séria esta palavra, irmãos. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Há esperança para aquele que está longe, há esperança para o morno, para o frio, há esperança, porque Deus, Ele nos ama, e Ele repreende, e Ele corrige e castiga a todos quanto ama. Verdadeiramente eu reconheço que é Deus tratando com a nação, para que ela se volte para o Senhor. Em muitas situações que nós vivemos, problemas familiares, problemas de enfermidade, muitas lutas e dificuldades que estamos passando, é Deus trabalhando para que você se aproxime mais dEle, para que nele você tenha a vitória, para que nele você tenha a cura, para que nele você tenha a restauração. Em Hebreus capítulo 12, Deus diz então claramente: eu corrijo a todo aquele que ama e açoito a todo aquele que tomo por filho.
E se vocês estão sem correção, então vocês são bastardos, filhos ilegítimos. Vocês ainda não são filhos, porque os que são filhos de Deus, Deus corrige, Deus trata. Por quê? Porque Deus ama. E para quê? Em Hebreus 12 diz, para sermos participantes da sua santidade, ou seja, para que você não tenha uma vida morna, para que você não tenha uma vida no pecado, porque Deus os chamou para a santidade. Amém, queridos? Então é algo que nós precisamos entender e dizer, Senhor, pode me corrigir, pode me corrigir. Amém? Vamos orar, vamos pedir isso ao Senhor. Diga assim, Senhor, me corrija no teu amor, para eu ser participante da tua santidade. Amém? Ele vai começar a falar ao seu coração, a te revelar áreas da sua vida que você precisa mudar, porque o Espírito Santo vem para nos guiar em toda a verdade, em toda a justiça. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Então mesmo esta igreja que estava morna, que estava distante, insensível, ela pode ouvir a voz do Senhor. Então se eu e você dissermos, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu não estou aqui para seguir uma religião, para seguir um homem, eu estou aqui para seguir o Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz, aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Jesus diz em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir a tua voz todos os dias, em todas as áreas, seja no meu trabalho, seja na minha família, nos meus relacionamentos. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero falar aquilo que vai entristecer o teu Espírito Santo, que os meus pensamentos sejam pensamentos agradáveis diante do Senhor. Filipenses 4:8 diz, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisto pensai, e o Deus de paz será convosco. Em Coríntios diz que nós não temos uma mente natural. Quando você aceita Cristo, o Espírito vem habitar em você, Ele renova a sua mente e te dá a mente de Cristo. Amém? Você pode ter os pensamentos do Senhor. Em Mateus 11:28, Jesus olhando para o céu disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, eles não vão entender, mas revelaste aos humildes. As coisas de Deus são para os humildes, para aqueles que se humilham, diz, Senhor, eu quero aprender contigo. Senhor, fala comigo. Eu quero viver para a tua glória, eu quero fazer a tua vontade. Eu me entreguei a ti por amor. Eis que estou à porta e bato. Jesus está falando para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Se com ele padecemos, também com ele reinaremos. Paulo disse, eu tenho que padecer com Jesus, para também sentar com ele no seu trono. Paulo diz, todo aquele que quer viver piamente seguindo a Cristo vai padecer perseguições, não vai ter uma vida fácil, não vai ser um mar de rosas. Jesus diz, bem-aventurados sois vós quando os homens vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se você quer realmente seguir a Cristo, fazer a vontade do Senhor, muitos vão se levantar, às vezes até mesmo dentro da sua casa, da sua família. Mas a Bíblia diz, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Aparentemente tudo estava bem com aquela igreja. É o mesmo caso da igreja moderna. A igreja moderna está como a igreja de Laodiceia. Estão cegos e pensam que veem, estão nus e pensam que estão vestidos, pensam que estão ricos, mas são pobres, miseráveis, e não estão sentindo a miséria do seu pecado e da sua morbidão espiritual. Há uma insensibilidade, falta o discernimento espiritual. Não há fervor para orar, para evangelizar, para ofertar, para dizimar, para lutar contra o pecado. Antes, muitos estão se deixando vencer pelo pecado. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19 a 22 diz assim: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que primeiro. E aí vem aquele ditado: a porca lavada voltou ao espojadouro de lama, e o cão voltou ao seu vômito. Forte essa palavra, né? Mas Pedro está dizendo isso sobre aqueles que conheceram a Cristo, começaram a andar com o Senhor, abandonaram os seus pecados, mas depois o pecado voltou a bater na porta. Porque não é só Jesus que vem bater na nossa porta, não. O pecado também vem, todo dia, e ele é insistente. E se você abrir a porta para Jesus, você vai estar fechando para o pecado. Mas se você abrir para o pecado, você está fechando a porta para Jesus. Aquela igreja de Laodiceia começou a abrir as portas para o pecado e deixou Jesus para fora da sua vida. Por isso Jesus estava dizendo: eis que estou à porta e bato. Quantas pessoas hoje estão vivendo, acha que Jesus ainda está na vida dele, mas Jesus está fora, batendo, querendo entrar novamente. Eu me lembro de Sansão. Sansão foi levantado para ser um grande juiz. Sansão foi levantado para ser um dos grandes heróis da fé. Só que Sansão começou a brincar com o pecado. E Dalila começou a afagar os seus cabelos. E olha, se você me ama, você vai me contar o seu segredo. Qual é o segredo da sua força? Era o diabo batendo a porta de Sansão, e ele por 3 vezes tentou dizer: se me amarrar com cordas virgens, cordas novas, que nunca foram usadas, eu vou ser igual qualquer homem, eu vou perder as minhas forças e tal. E aí ela tramou, pegou cordas novas, e quando ele estava dormindo, amarrou, e disse: Sansão, os filisteus vieram te pegar. E os filisteus estavam ali, esperando. E de repente Sansão acordava e despedaçava aquelas cordas como se fossem teias de aranha. E aí Dalila: tu não me ama, é tudo mentira, porque você não abre o teu coração, porque você não fala o teu segredo, o segredo da tua força. E até que ele não resistiu e disse: olha, eu sou nazireu de Deus, desde o meu nascimento não se passou navalha sobre a minha cabeça, sou consagrado ao Senhor, fui escolhido no ventre da minha mãe por revelação de um anjo para ser instrumento de Deus da terra. E aí Dalila mandou cortar os seus cabelos. E a Bíblia diz que Dalila disse: os filisteus, os inimigos tudo preparado, esperando. E Dalila gritou para Sansão: Sansão, os filisteus estão aí, vão te pegar. E Sansão despertou novamente. Olha só, Juízes 16, 20. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo. Olha o que ele disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Queridos, que palavra! Sansão achou que estava tudo normal. Não, continuo com a minha unção, com a minha força, os inimigos vão ser vencidos, maior o que está em mim do que o que está no mundo, posso todas as coisas daquele que me fortalece, ou glória. Mas por ele estar brincando com o pecado, ele nem percebeu, ele não sabia que o Senhor se havia se retirado dele. E os inimigos vieram, prenderam Sansão, e ele foi moer no cárcere. Um homem que foi levantado para ser cabeça, agora se tornou cauda.
foi moer no cárcere. Lá os inimigos arrancaram os seus olhos. Sabe, quando brincamos com o pecado, o Senhor se aparta de nós, porque faz parte da correção. Ele corrige a quem ama. O Senhor se apartou de Sansão, e os inimigos lhes tiraram os olhos. Sabe, quando brincamos com o pecado, a primeira coisa que perdemos, além da força espiritual, não temos força para orar, não temos força para ler a palavra, o inimigo ainda tira a nossa visão. Nós ficamos cegos espiritualmente. E Sansão ficou moendo no cárcere. Eu imagino, enquanto ele estava lá moendo como um animal, eu imagino que o Espírito Santo começou também a trabalhar no coração dele, começou a se arrepender. Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Senhor, eu brinquei demais. E aí a Bíblia diz que lá o cabelo dele começou a crescer. E quando ele foi colocado numa grande festa do deus Dagon, ele foi colocado entre duas colunas ali, ele clamou a Deus: Deus, perdoa os meus pecados, torna a dar-me aquela unção, aquela força para que eu possa cumprir o propósito pelo qual o Senhor me levantou, dar vitória contra os filisteus. Morra eu com os filisteus. E ali Deus renovou, trouxe novamente aquela unção, e ele, com aquelas mãos das colunas, derrubou aquele templo de Dagon, que destruiu e matou milhares de filisteus. E a Bíblia diz que o número de filisteus que Sansão matou na sua morte foi maior do que em vida. Amém, queridos? Paulo diz que tudo isso foi escrito por exemplo, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Amém? Então, queridos, precisamos realmente nos despertar. Deus tem uma unção tremenda para a sua vida. Verdadeiramente, realmente nada vai te impedir, nada vai resistir diante de você. Como Deus disse para Josué: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te abandonarei, ninguém te resistirá diante de você. Tão somente perseverem em guardar a minha palavra e observar a minha palavra. Amém? Esse é o segredo de mantermos na presença do Senhor. Como está a nossa vida de santidade? Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa fome, a nossa sede por Deus, pela palavra de Deus? Eu converso com muitas pessoas que dizem que quando aceitaram Jesus, ela só queria ler a Bíblia, orar, e queria testemunhar e pregar para todo mundo, mas vai passando o tempo, vai esfriando. Eis a exortação para a igreja de Laodiceia. Serve para mim, serve para você. Deus não nos quer uma vida morna. Deus quer que a nossa vida seja fervorosa no Espírito Santo. Amém? E Ele quer derramar sobre você esta unção, este poder. Nós precisamos buscar. Há um preço a ser pago. O preço foi pago por Jesus. O Espírito Santo só viria quando Jesus fosse glorificado. Jesus teria que morrer, ressuscitar, subir aos céus, e aí Ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Santo. A parte de Jesus Ele fez. Agora é a nossa parte. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer ver maravilhas, milagres na sua casa, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida? Consagre aquilo que você é, aquilo que você tem ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Busque esta santidade, persiga. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Muitas igrejas estão vivendo hoje como vale de ossos secos. Ezequiel 37, Deus estava mostrando aquele vale como se fosse o povo de Israel. Estava ali só os ossos, sequíssimos, sem vida. E Deus disse ao profeta: profetiza sobre este vale. E ele começou a profetizar a palavra. E aqueles ossos começaram a se ajuntar, começou a vir carne, nervos, veias, pele. E depois Deus disse: agora profetiza o vento do Espírito. E quando o profeta profetizou, veio o vento do Espírito, o sopro
do Todo-Poderoso, e se levantou ali um grande exército. Amém? A igreja é para ser este grande exército, movida pelo sopro do Espírito Santo, avivada pelo Senhor, e não um vale de ossos secos. Não permita ser um vale de ossos secos. Não permita que a sua vida espiritual, o seu amor, a sua fé fique seco, sequíssimo. Mas quando você começar a ouvir a palavra do Senhor, Deus começará a restaurar a tua vida. Quando você começar a ouvir a voz do Espírito, o Espírito Santo vai te levantar como um grande exército e te colocar na posição como soldado de Cristo. Vai te revestir de toda a armadura espiritual, vai colocar a espada do Espírito nas tuas mãos, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e as botas da preparação do Evangelho. Amém? Nós vamos orar neste momento. Deus está clamando. Há um problema. Quando Deus clama, você tem a oportunidade de ouvir ou não. Ezequiel 33, 31, Deus diz para o profeta: olha, o meu povo vem a ti, como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Que nós não sejamos este povo, mas que nós sejamos a geração eleita, os remanescentes, aqueles que vão se colocar na brecha, aqueles que vão ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que vão ser como 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Vamos nos colocar em pé nesta noite, e coloque a sua vida diante do Senhor agora, e diga: Deus, eu quero ser visitado com teu Espírito Santo, eu quero pagar o preço que eu preciso pagar, mortificar a minha carne, renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e te seguir. Eu sei que só vou conseguir isso com a ajuda do teu Espírito Santo. Senhor, há tantas coisas que eu ouvi nesta noite, há tantas coisas que eu preciso saber, há tantas questões que eu preciso da direção do Senhor. Senhor, eu quero ser sensível à voz do Espírito do Senhor. Eu quero que todos os dias, dia e noite, o Senhor possa falar comigo, que eu possa ouvir, que eu possa receber a direção do Senhor em todas as áreas, que o meu falar, que o meu pensar, que o meu sentir, o meu agir seja movido pelo Espírito do Senhor. Eu não quero ter uma vida morna, eu não quero ser uma igreja como a Laodiceia, eu quero ser a igreja viva do Senhor, santa, pura e irrepreensível. Que cada vez que eu pecar e falhar, que o teu Espírito Santo venha revelar ao meu coração, venha me levar ao quebrantamento, ao arrependimento. Eu quero viver aquela tua palavra que diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Eu não quero apenas confessar, mas eu quero deixar os meus pecados, aquilo que entristece o teu Espírito Santo. Senhor, gere em mim um coração segundo o teu coração, gere em mim os teus sentimentos, os teus pensamentos, os teus caminhos, para eu amar aquilo que o Senhor ama e aborrecer aquilo que o Senhor aborrece. Pai, em nome de Jesus, toma-nos como igreja, visita-nos através da tua palavra e através do teu Espírito, levanta-nos como um grande exército, que nós não sejamos como a igreja de Laodiceia, mas sejamos a igreja que o Senhor sonhou, a igreja que o Senhor projetou, a igreja que o Senhor resgatou pelo poder do teu sangue, a igreja que o Senhor, ó Pai, vai usar nos últimos dias, ó Pai, no poder e na autoridade do Espírito Santo. Nós queremos ser esta igreja. Tira de nós toda a morbidão, tira de nós, ó Pai, toda a cegueira espiritual, tira de nós todo o pecado que tão de perto nos rodeia, liberta-nos de toda a iniquidade, de todo o pecado. Nos arrependemos, pedimos perdão a Ti, renovamos a nossa aliança de uma vida santa e consagrada e comprometida com o Senhor. Abre os nossos olhos e o nosso coração para buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Abençoa cada vida que está aqui, ó Pai, que eles continuem ouvindo a voz do Espírito do Senhor, que eles continuem, ó Pai, buscando o Senhor enquanto se pode achar, que eles, ó Pai,
através do Espírito, possam detectar aquilo que eles precisam mudar nas suas vidas, para agradar ao Senhor, para viver a plenitude do teu Espírito. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo, seja sobre a tua vida agora e sempre. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Tenha uma vida cheia do Espírito. Tenha uma vida plena da presença do Senhor. Não aceite na sua vida a morbidão, a frieza espiritual. Saia daqui com este propósito de ouvir a palavra, de se comprometer com a palavra e de buscar viver a santidade e o avivamento do Senhor. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.